teme e treme de estar no púlpito, pois nós aqui não nos encontramos para falar de nós, mas para compartilhar a rica palavra do Senhor, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar. E eu sinto-me muito honrado de ter sido convidado pelo pastor, pelo nosso conselho de presbítero, e digo que é uma responsabilidade muito grande em poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Família, ô meu amor, vai com Deus, tá? Deus lhe abençoe. Essa é minha esposa, abre aspas. Eu sou casado com a dona Elizabeth há exatos 32 anos, estamos em 6 meses e alguns dias, 7 horas e 35 minutos. Desse nosso casamento, desse nosso relacionamento, nós temos 2 filhas, Raquel e Ruth, e nós somos gratos a Deus pelas nossas meninas. Ambas são servas do Senhor, a mais velha congrega na igreja Projeto Vida Nova de Irajá, e a mais nova está nos acompanhando. A mais nova também já está namorando, pretende ficar noiva, se Deus quiser vai nos deixar, vai seguir o seu caminho, e a gente fica feliz. Algumas vezes os pais dizem assim, meu Deus, que pai falando um negócio desse, doido para que a filha vá embora. E aí nós precisamos entender e compreender que filhos são heranças do Senhor, e nós precisamos com essa herança prepará-los para a vida, sabendo que um dia esse menino bonito que está aí, chamado seu filho, encontra uma jovem, começa a namorar, fica à noite e diz assim, mamãe, papai, bye bye, so long, very well. E aí nós que não estávamos preparados para essa despedida, já que nós brasileiros, nós latinos, somos muito amados, haja visto algumas mamães que tem aqui, que dizem assim, ele é o filho mais lindo. Não sei, algumas mães dizem isso, talvez só lá na Maranata, mas eu tenho ouvido algumas mães darem essa declaração bonita acerca dos seus filhos e de suas filhas, o que é muito bom. Então, quando nós falamos acerca de família, e principalmente sobre o nosso tema, criando filho no caminho do Senhor, nós entendemos que família é um projeto de Deus, que família é algo muito difícil, e nós temos tido a oportunidade de compartilhar experiências junto com os nossos jovens, e eles são muito corajosos de terem me aceito lá, dizendo assim, esse tal de Evaí vai nos ajudar aqui, vamos ver. Dizem eles que estão gostando, eu não sei, ainda não fiz uma avaliação. Sabe, reverendo? Sabe, meu presbítero? Mas nós temos tido mais ou menos. Então tá bom, morolés, então eu tenho que melhorar. E aí nós temos tido a oportunidade de trocar experiência, porque eu não sei tudo, o reverendo não sabe tudo, os presbíteros não sabem tudo, mas nós nos colocamos naquele local onde nós pedimos ao Senhor, que sabe todas as coisas, está em todo lugar e conhece tudo, para que Ele nos capacite, para que nós possamos ser obreiros e obreiras aprovados pelo Senhor. E os dias atuais são dias difíceis para a criação de filhos. E algumas vezes nós temos ouvido alguns casais, não aqui de nossa igreja, mas casais que não fazem parte de nenhuma igreja, dizerem que ter filho é uma coisa muito fácil. E é verdade, ter filho é fácil. O que é difícil é termos o compromisso enquanto pais, homens e mulheres do Senhor, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Este é um grande projeto chamado família, e nessa caminhada nós vamos aprendendo. Em livro de João, no capítulo 2, nós temos uma das histórias mais lindas, onde nós vemos a manifestação da graça em um casamento em Caná da Galileia. E aqueles que são mais experientes do que eu, até mais um pouquinho do que o Gustavo, lembram de um louvor que diz assim, na cidade de Naim, ou em Caná da Galileia, houve um casamento, e Jesus se fez presente naquele casamento, e aquele casamento foi transformado de uma maneira tal, que a presença de Deus notória entre aqueles que lá estavam, transformou a água em vinho. Ó, que maravilha! Por isso que algumas vezes, quando nós estamos celebrando o casamento, e nós já estamos trabalhando com família há cerca de 20 anos, eu e a minha esposa Elizabeth, nós temos nos colocado à disposição do Senhor para sermos única e exclusivamente servos. E o servo que serve, serve. E o servo que não serve, esse não é servo. E a pergunta nessa noite é: que tipo de servos nós temos sido na casa do Senhor,
em nossas escolas, em nossas faculdades, com a nossa vizinhança. Porque onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu sou aquele que está iluminando Cristo para aqueles que não conhecem. Haja visto que nós somos conhecidos como cristãos. E cristãos são aqueles que são pequeninos Cristo, aqueles e aquelas que se parecem com Cristo. Ó, que maravilha! Esse rapaz que está ao seu lado, essa moça que está do seu lado, esse senhor, essa senhora, ela se parece com Cristo. Isso é bom demais, parecer com Cristo. Porque parecer-se com Cristo significa dizer que eu e você somos imagem e semelhança desse Deus. É verdade que algumas vezes, quando nós acordamos, nos assustamos com o que vemos. Mas aí nós precisamos lembrar a cada instante que eu e você, nós somos imagem e semelhança desse Deus. E por sermos imagem e semelhança desse Deus, Deus tem um cuidado, um carinho muito grande por cada um de nós. E eu queria dizer nessa noite que Deus está realizando um grande milagre nessa noite. Talvez alguns levantar-se-ão e irão dizer: Evaí, qual é o milagre que Deus está realizando na minha vida? E eu vou dizer com toda certeza, reverendo meu presbítero, hoje o maior milagre que Deus está realizando é você estar com vida. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso que Ele permite que nós cheguemos na casa dEle para o adorar. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com alegria que nessa noite nós nos encontramos aqui. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, assentado como estamos, versículo 1 a 4. Se você não achou, por gentileza, ou se você está sem Bíblia, você que está com Bíblia, ofereça a sua Bíblia para esse irmão e essa irmã acompanhar a leitura. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor, pedindo para que Ele continue nos tocando, que Ele continue falando aos nossos ouvidos, às nossas mentes, aos nossos corações, e que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós iremos compartilhar nessa noite. Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Te louvamos por cada vida que aqui se encontra nesta noite, pois entendemos que esse é um local onde Tu se faz presente, e queremos pedir que nesse momento o Teu nome continue sendo exaltado entre cada um de nós, que o Teu nome seja o nome santo, proclamado por cada um de nós, para que nós tenhamos a certeza que nós somos filhos e filhas do Senhor, que neste lugar nos encontramos para o adorar em espírito e em verdade. Pedimos para que Tu olhe para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, de maneira tal que eles não saiam daqui da mesma maneira como estão entrando, mas que possam sair com a convicção de que Tu se faz presente, que Tu os conhece e que Tu és o Deus da família. E que nessa semana onde nós estamos comemorando a família na Igreja Presbiteriana do Brasil, de Irajá, nós queremos que Tu continue entre nós, em nossa casa, em nosso lar, falando aos nossos ouvidos, falando aos nossos corações, para que nós tenhamos a certeza de que Tu conosco se encontra. Por isso, ser conosco nessa hora é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, algumas considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro, não existe na sociedade uma instituição que compare-se à igreja no seu potencial de influenciar sobre a infância e o desenvolvimento da família. Se existe um local onde nós estamos sempre aprendendo e crescendo, este local se chama igreja. E é na igreja, ou casa do Senhor, que nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. Eu não sei você,
Eu não sei como você chegou nessa noite, nesse lugar, mas eu queria dizer que eu cheguei com o coração alegre de poder estar na presença do Senhor. Eu cheguei com o coração radiante de poder vir com os meus pés à casa do Senhor, o adorar em espírito e verdade. Eu costumo dizer, eu estava brincando hoje de manhã com os nossos meninos, que o meu nome ele não tem significado no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, nem no hebraico, que for escrito o Antigo Testamento, nem no aramaico, que tem pouco do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas se tivesse um significado, seria aquele que tenta adorar ao Senhor em espírito e verdade. Mas a melhor notícia nessa noite é que Deus está olhando para este lugar, de maneira tal que você saiba que Deus conhece o teu coração, sabe o que vai no teu ser, sabe as lutas pelas quais você tem passado, e o melhor de tudo, Ele está conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus presente, o Deus vivo, o Deus que conosco se encontra. Falávamos hoje de manhã, trabalhando acerca do Salmo 139, que é um dos mais belos salmos que nós podemos ler e apreciar na Bíblia, onde o salmista fala de um Deus que conhece cada um de nós nos seus mínimos detalhes. É uma particularidade de Deus lhe conhecer como você é. Mas algumas vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas decepções do dia a dia na vida fazem com que nós nos afastemos um pouco de Deus, nós nos entristeçamos um pouco de Deus, mas nós algumas vezes nos esquecemos que Deus continua nos amando como nós somos. Deus o ama como você é. E é interessante que quando nós temos a oportunidade então de conhecer esse Deus, aproximarmos mais e mais desse Deus, nós vamos descobrindo o quão bom Ele é. Por isso que algumas vezes nós cantamos quão bom Deus é. E Ele é bom. E temos ouvido os nossos meninos cantando que Deus é bom. Será que nessa noite você pode dizer que Deus é bom? Talvez alguns levantar-se-ão e irão dizer: Evaí, por que eu tenho que dizer que Deus é bom, se na minha casa o meu filho deixou o caminho, a minha filha deixou o caminho, o meu marido não quer saber, a minha esposa não quer saber? Bom, quando nós temos essa convicção de quem Deus é, nós podemos passar por lutas e por provas, mas confiar que é no tempo de Deus que as coisas irão se acertar. Mas o que compete a mim e a você fazer, nós temos que fazer. A Bíblia nos ensina que existe uma hierarquia angelical, querubins, serafins, arcanjos e anjos. E Deus poderia, em determinados momentos de nossa história aqui na terra, quando nós estivermos passando por situações difíceis, pelas crises, pelos momentos difíceis, Deus poderia simplesmente mandar o seu anjo e com um sopro mudar a situação. Mas isso algumas vezes não acontece. Isso não acontece porque muitas das vezes, quando essas situações, esses momentos difíceis, essas crises nos apresentam, é porque Deus quer fazer com que você confie nele e entenda que, ainda que nessa condicional, ainda como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Só pode declarar isso quem sabe quem é Deus. Só pode fazer uma declaração dessa quem conhece que Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele conhece cada um de nós pelos nossos nomes. Quantos aqui, quando eram adolescentes, tinham apelidos? Levante a mão, só para eu saber. Era apelido? Isso, pode abaixar. Eu tinha vários apelidos, por favor não ria. Cabecinha, cabeção, Marciano, Garrincha. É bom rir, né? Mas é bom quando a gente ri da gente mesmo. Mas o melhor de tudo, eu descobri na caminhada que eu tinha alguns amigos que a gente chamava de amigos da onça. E esses amigos descobriam que quando nós não gostávamos de nossos apelidos, o que acontecia? Eles nos chamavam pelos apelidos mais e mais. Mas Deus é tão maravilhoso e tão bom, que quando Deus se apresenta a um servo ou a uma serva, Ele não nos chama de psiu, Ele não nos chama de coisinha, Ele não nos chama pelo apelido. Ele nos chama pelo nosso nome.
Deus lhe chama pelo seu nome. Mas pode ser, reverendo, meu presbítero, que alguns aqui não gostem do seu nome, mas Deus lhe conhece pelo seu nome, particularidade. E por esse Deus nos conhecer pelo nosso nome, nós também aprendemos a conhecer alguns nomes de Deus para que nós tenhamos intimidade. E algumas vezes temos uma intimidade tão grande que chamamos o nosso Deus, o Senhor, de paizinho, amigo, companheiro. E nós temos visto aqui, com muita alegria, nosso reverendo cantar divino companheiro, porque o nosso Senhor é o companheiro de todas as horas. E a gente canta divino companheiro. E como é bom ter um companheiro que a gente pode compartilhar. Eu compartilhava com os nossos meninos dizendo que certa ocasião, reverendo, eu gosto muito de futebol. Até hoje eu não aprendi a jogar, mas gosto. Algumas vezes o meu amigo Heavy Stutz ia assistir o futebol, ele era o técnico de futebol lá dos meninos, que nós íamos para o IMPA. Nós vamos para o IMPA esse ano? Esperamos, né? Eu estou animado para ir para o IMPA e representar nossa igreja, nem que seja para botar nossos meninos para correr. E aí, algumas vezes, jogando bola, eu começava a falar desse Jesus maravilhoso e desse Deus bom. Imagina os irmãos, alguém correndo e começava a falar, Deus é bom. Aí o outro adversário dizia assim, por que Deus é bom? Porque Ele é maravilhoso, Ele te ama. E aí a gente deixava a bola de lado e um ficava marcando o outro. E aí só falando de Jesus, que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza com fogo, que Ele aviva cada um de nós, Ele liberta. E aí no meio do futebol, o rapaz diz assim, como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Falei, agora. E no meio do futebol, nós orávamos pelos colegas e eles diziam assim, eu aceito esse Jesus, Deus é bom. Alguns pontos importantes acerca do texto que nós lemos. O texto que nós lemos está falando da orientação, da obediência dos filhos a seus pais. E hoje de manhã nós tivemos assim uma explanação muito belíssima de nosso reverendo, e ele falando que você, enquanto filho, deve honrar, obedecer a sua mãe, para que você tenha vida longa e próspera ainda em vida. E é interessante, reverendo, que os judeus, eles não tinham apenas essa obediência enquanto meninos, eles tinham essa obediência até o fim da morte de sua mãe. Eu sou muito grato pela nossa igreja presbiteriana do Brasil, porque nos momentos mais difíceis, quando minha mãe estava enferma, a minha mãe arrumou um namorado, ela arrumou um alemão de nome Alzheimer. E o Alzheimer, em determinado momento, já na final de carreira, ela olhava para mim, olhava para minha esposa, para minhas filhas, e não sabia quem era, não sabia onde estava. Mas um dia no hospital, já quase finalizando seus dias, na CTI, na UTI, eu olhei nos olhinhos dela e perguntei, mãe, a senhora sabe quem sou eu? Ela já não respondia mais, que depois de alguns AVCs, de alguns infartos, ela olhava para mim como quem estivesse muito longe, já quase próxima do Senhor, porque ela era uma serva do Senhor. E aí eu olhei nos olhinhos dela, as lágrimas nos meus olhos desciam, eu falei, mãe, ainda que a senhora não saiba quem eu sou, eu sei e sempre serei grato por quem você é para mim. E alguns dias depois ela partiu. Ela partiu, estávamos no hospital, e aí nós fazíamos as tarefas de eu e meu irmão, Beth, até que numa sexta-feira, um sábado de manhã, eu saí, beijei em seu rosto, ela estava já no CTI, ali no Engenhão. Quando eu a beijei, saí 3 vezes, a enfermeira virou-se para mim e falou, meu filho, pode ir tranquilo, sua mãe está bem cuidada aqui por nós. E ela tinha um carinho muito grande, ela viu o carinho dos filhos e da Beth para com a sogra. E eu dei o último beijo e fui para casa descansar, porque quem passa no hospital sabe como é difícil, às vezes não dorme. E naquele momento nós fomos para casa, dormimos, e quando deu 6 horas da manhã de domingo, 1º de novembro de 2015, Beth liga, 5 horas da manhã, diz, Evaí. E aí há uma pausa, ele diz, fala filha, porque nós nos tratamos também carinhosamente como filhas e filhos, fala filha. E ela disse,
eu estou com dor de cabeça, quando você vier aqui me traz o meu remédio de pressão. Eu falei, tá bom, filha, quando eu for, eu levo o remédio, que eu ia trocá-la, ia novamente dormir no sábado para domingo, e assim a gente ia fazer. E depois ela liga novamente e diz, Evaí, sua mãe está com o Senhor. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja Deus louvado, porque ela era do Senhor, ela foi levada para o Senhor, e ela está com o Senhor. E o melhor de tudo, que quando eu falo um pouco acerca da minha mãe, eu recordo-me do versículo 4, onde diz, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A minha mãe tinha uma forma muito carinhosa de tratar-nos, a mim e meu irmão, para irmos para a igreja. Eu não sei se já aconteceu com você quando você era pequenininho, mas ela carinhosamente falava assim, meu filho, vamos para a igreja. E eu sou muito grato a Deus pela forma carinhosa como ela nos tratava. E algumas vezes minha mãe tinha um senso de direção para atirar chinelo muito grande. Eu não sei se acontecia com você. Aonde quer que eu estivesse e fizesse alguma coisa errada, ela jogava o chinelo, a sandália, como um bumerangue, pum, me acertava. Eu me escondia, me abaixava, a sandália, o chinelo, rodava a casa toda, aí me achava, o tiro certeiro de mãe. Mas eu sou grato a ela por causa desse ensinamento, porque ela nos levava para a casa do Senhor. E sabemos o quanto é difícil hoje nós ensinarmos os nossos filhos a estar na casa do Senhor. Pode ser que alguns adolescentes estejam vindo aqui forçadamente por você, pai. E você tem um sentimento de culpa dizendo, puxa, ele não quer ir. Mas eu queria incentivá-lo, exortá-lo, dizendo, continue incentivando com a chinelo, continue incentivando com a vara, porque ele não vai se esquecer de nenhuma palavra que está sendo dita nesse púlpito, pelo pastor, por outros que aqui vêm e que trazem a palavra do Senhor. Porque todas as vezes quando nós nos comprometemos com o Senhor e nós ensinamos os nossos filhos no caminho, como nós lemos lá em Provérbios 22, ele não vai se desviar. Pode ser que em algum momento ele saia da casa do Senhor, mas o Senhor e o Espírito Santo vai estar tocando nesse coração, nesse ouvidinho, nessa mente, porque aqueles que são do Senhor, Deus continuará guardando. Há a promessa de Deus que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos as nossas famílias, a nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos na casa do Senhor e nós investimos nele, haverá o dia que eles retornarão para a casa do Senhor. Então nós aprendemos que nós pais, primeiro, nós pais precisamos ter um relacionamento antes de regra, que se você entende que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é importante que enquanto nós pais tenhamos um relacionamento com nossos filhos. Hoje de manhã eu falava para os nossos meninos, dizendo assim, você abraçou teu irmão, abraçou teu pai, deu um beijo, quase houve uma DR, discussão de relacionamento, falou, opa, vamos DR para outra, na próxima aula. Porque algumas vezes nós, meninos, não fomos acostumados a abraçar os nossos filhos. Talvez, pai, você não foi acostumado a receber um abraço de seu pai. E aí nós temos uma dificuldade muito grande de transmitirmos o amor que sentimos. Porque algumas vezes nós achamos que levar o pão para casa é o suficiente. Se tem pão, se tem cama, se tem um lugarzinho para o filho, para a esposa dormir, está ótimo. Tá não. Porque é importante que você tenha um relacionamento melhor com o seu filho. E o melhor de tudo, que se você quer que seu filho esteja na casa do Senhor, ouviram Senhor. Nós algumas vezes ouvimos aquela expressão que dizia, faça o que eu mando e não faça o que eu faça. Mas os nossos filhos olham para nós hoje, reverendo presbítero, e eles nos dizem, eu vou fazer o que você faz.
Então, pai, você é o referencial para que o seu filho esteja na casa do Senhor. Você, mãe, é a referencial para que a sua filha esteja na casa do Senhor. Segundo, não economize afeto e nem contato corporal com seu filho. Dê um abraço, dê um beijo. Talvez alguns irão dizer, mas eu não tive isso do meu pai. Eu também não tive. Mas um dia eu fiz uma promessa a mim mesmo, dizendo assim: o que meu pai não fez, eu vou fazer quando eu for marido. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai. Eu ainda estou aprendendo, ainda não sou. Eu tenho a cada dia aprendido um pouco mais. E aí, quando nós tivemos as nossas meninas, eu as beijava, eu abraçava, eu orava com elas, eu brincava de boneca, mas também levava para brincar de bola de gude, de pipa, de joga-bola, coisas de menino. Porque todos nós, homens, sonhamos com menino. Mas algumas vezes não vem menino, vem a menina. Mas aí nós precisamos amá-los e amá-las, porque nós sabemos que veio da parte do Senhor. Abre aspas. Quando nós tivemos a nossa primeira menina, Raquel, eu tinha no meu coração que eu iria ter o Elias. E aí, não sei se os irmãos sabem, eu sou cearense, e houve uma época que se mandava carta, não havia zap, não havia e-mail. E aí eu escrevi várias cartas para o Ceará todo, dizendo assim: o Elias vem aí. E escrevi dizendo que o Elias estava vindo, o Elias estava vindo. E aí, dia 27 de novembro de 1990, Beth começou a sentir-se mal. Um amigo foi lá em casa nos pegar de carro, levou-nos para o hospital, e eu não conseguia entrar, porque o meu sonho era assistir o parto das duas meninas, e eu não conseguia. E eu fiquei na sala de espera às 6 horas da manhã, só havia eu e meu amigo. E o meu amigo, então, estava mais nervoso do que eu. Eis que vem a enfermeira e pergunta: quem é o pai da Raquel? Eu olhei para o meu amigo, eu olhei para mim, não havia mais ninguém na sala, e eu disse: eu estou esperando o Elias. 5 minutos, 10 minutos, a enfermeira lá, até que ela não resistiu e perguntou: quem é o esposo da dona Elizabeth? Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro e: parabéns, o senhor é o pai da Raquel. Talvez você pergunte: será que você ficou frustrado? Eu falei: não. Peguei a Raquel, segurei, levantei e falei: Senhor, louvado seja o teu nome, porque a Raquel veio com saúde. Eu esperava o Elias, mas não veio o Elias, veio a Raquel. Então eu te agradeço, porque ela é aquela que tu me deste. E Raquel significa amiga, significa ovelha. E aí nós agradecemos a Deus pela chegada da Raquel. E aí nós abraçamos, e aí eu esperava o Elias, e eis que veio a Ruth. Aí eu escrevi uma carta, minha mãe encontrava-se nos Estados Unidos, e eu mandei uma carta para ela falando: mãe, nós vamos ter uma menina. Aí ela responde: eu já sei que é uma menina, vai se chamar Ruth, e Deus me visitou, me mostrou em sonho, dizendo que é uma menina. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E Ruth nasce, e eu mais uma vez levanto e digo: Senhor, é tua serva. E aí Raquel e Ruth estão na escola, e algumas vezes os vizinhos nos paravam e perguntavam: qual é o nome das meninas? E nós dizíamos: Raquel e Ruth. Aí nos perguntavam: é da novela? Graças a Deus ninguém aqui assiste novela, só o povo lá de Piabetá, quando eu era pastor, e diziam assim: qual era o nome da novela? Meu Deus, esse povo assiste novela. Mulheres de Areia, já repetiu umas 10 vezes. Aí algumas vezes o pessoal chega para a Raquel e diz assim: a Raquel é boa, a Ruth é má. Mas eu aproveitava a ocasião e dizia assim: meus irmãos, e aí começava a pregar por causa do nome das meninas. E nós tínhamos a preocupação de ensinar e de colocar o nome de nossas filhas de acordo com a palavra do Senhor. Porque os judeus, eles tinham uma preocupação muito grande de colocar o nome de seus filhos de acordo com as situações pelas quais eles passavam. E nós estávamos muito alegres com a chegada da Raquel e Ruth, e colocamos os nomes Raquel e Ruth com seu significado do hebraico para o português. Raquel significa ovelha e Ruth, amiga. E Ruth tem sido uma grande companheira.
E é importante que eu e você, enquanto pais, precisamos aprender o que diz 1 João, capítulo 7, versículo 8. Amado, amemo-nos uns aos outros. Mas algumas vezes nós pais dizemos que nós amamos os nossos filhos, mas nós não declaramos para ele, nós não o beijamos, nós não os abraçamos. E hoje é o tempo, se nós queremos que os nossos filhos estejam na casa do Senhor, ensinar que amor não tem que ser única e exclusivamente de palavras, mas em atitude. Quanto já disse para o seu pai que o ama? Quanto já disse para os seus filhos que o ama? Porque todos nós precisamos ensinar os nossos filhos. Terceiro, não devemos superproteger os nossos filhos, porque eles vão errar, eles vão crescer. E algumas vezes nós queremos proteger de nossos filhos de algumas coisas. Tipo, para aqueles que têm filho pequeno, sabe que algumas vezes nós falamos 1, 2, 3, 10 vezes, e eles elétricos, cheios de saúde, desobedecem. E algumas vezes nós, para termos a razão, como pai, nós achamos e dizemos para os nossos filhos: não coloque a sua mão nesse local, porque senão você vai levar um choquinho. E aí o menino vai e coloca, leva um choque, e a gente fica como grande super-herói, olhamos para os nossos meninos chorando depois de terem levado um choque. Nós pais, as mulheres fazem diferente, meu filho, e fazemos o sermão do monte. Eu não te falei que se você colocasse o dedo você iria levar um choquito? O choquito não é de chocolate, mas é um choque que lhe balança. E aí nós pais algumas vezes impostamos a voz, olhamos para ele e dizemos: eu não te falei? Eu não lhe disse? Diferentemente daquele pai que, quando o filho pródigo sai, a primeira coisa que ele faz é: lá está vindo meu filho. Na lição do filho pródigo, nós aprendemos com esse pai que nós precisamos demonstrar amor, nós precisamos demonstrar misericórdia e ensinamento. Quando nós lemos o texto bíblico que diz que o filho está vindo, ele chama os seus empregados e diz: deem para ele uma sandália. E a sandália significa que esse menino não é um escravo, porque os escravos andavam descalços. Quando você vê nos quadros atuais ou nas gravuras que falam sobre a escravatura, você vê muitas vezes partes daqueles escravos, todos eles sem calçado. Então, quando esse pai olha para o filho e diz: coloque nele um calçado, significa que ele está dizendo para aqueles que estavam ao redor que aquele filho, ele não era um escravo. Segundo, ele diz para aqueles que lá estão: dei uma roupa para esse menino. Significa dizer que ele não era qualquer um, porque ele tinha um local para se arrumar, se vestir, trocar de roupa. Diz o texto então que o pai diz: deem para ele um anel. E o anel significa que ele não era qualquer um, porque significava que ele era uma pessoa especial. Nessa noite, Deus nos ensina que o teu filho, o meu filho, nossos filhos não são qualquer um. Eles são especiais para Deus, e nós precisamos continuar investindo, tendo misericórdia e orando por eles. Quantos filhos algumas vezes estão distantes, mas eles vão retornar, como nós cantamos aqui. E o detalhe interessante: mãe, seu filho vai voltar. Pai, a comida não vai faltar, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus que conosco se encontra, é o Deus que está no alto dos montes, está nos vales, mas está todas as vezes que nós o buscamos em espírito e verdade. Como diz o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Isso significa intimidade com Deus. Se você quer que seu filho esteja na casa do Senhor e aprendendo, pai, você é o maior exemplo para o seu filho. Não permita que outro o ensine, porque na EBD, ou na classe de nossas crianças à noite, os professores e as professoras não têm a obrigação de ensinar. O ensino compete a você, papai e mamãe. Mas nós, professores, temos o compromisso da palavra de Deus de
orientá-los a partir do seu ensinamento. Por isso que você, papai, precisa reunir a sua esposa, o seu filho, e fazer aquilo que talvez você não faça há muito tempo: orar em família. Quanto tempo você não ora em família? Você não chama a sua esposa e diz assim: agora eu vou orar. Chama seu filho, porque o seu filho vai olhar para você e vai dizer: se o meu pai está fazendo assim para com esse Deus, eu também quero o Deus de meu pai e quero ser semelhante a meu pai. Será que nós temos deixado de nos congregarmos em nossas casas? Lares fortes, igrejas fortes. A nossa igreja de Irajá só se tornará mais forte quando o teu lar for forte. Mas for forte quando você se posicionar dizendo: eu conheço Deus, esse Deus, eu e minha esposa conhecemos esse Deus e queremos ensinar aos nossos filhos. Porque você, papai, você, mamãe, é o melhor exemplo para o seu filho. Ainda que tenhamos aqui palavras exponenciais trazidas pelo reverendo, pelos reverendos, pelos irmãos e irmãs que são convidados para compartilhar aqui nesse lugar, ainda que sejam palavras boas, mas o que vai ficar na mente e no coração do seu filhinho é aquilo que está acontecendo na tua casa. Por isso nós, enquanto pai, precisamos ter essa certeza de não super protegê-los, mas de estar junto com os nossos filhos, ensinando, caminhando, para que eles possam ter o prazer de estar na casa do Senhor. Quarto ponto que eu gostaria de destacar: Eclesiastes capítulo 3 fala acerca do tempo, e o texto diz assim: há um propósito debaixo dos céus, há tempo para, abre aspas, 2. Aqueles que são mais experientes que eu, que têm cabelinho branco, igual o nosso irmão, e alguns que perderam um pouquinho os seus cabelos, mas que continuam brilhando devido à sabedoria, lembram de uma frase que dizia assim: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que para tudo tem tempo. Hoje é o tempo, irmãos, de resgatarmos a nossa casa e colocá-la alicerçada na rocha. Eu lembro-me que algumas vezes lá na nossa igreja presbiteriana de Vila da Penha, Stutz, nós cantávamos: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, o vento vai derrubar. A sua casa só será derrubada se você der brecha, porque se a nossa casa for alicerçada na rocha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode cantar assim comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode cantar como uma oração? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais rápido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, que nós possamos construir a nossa casa na rocha. Nessa noite, que nós possamos ter a certeza de que a minha casa e a sua casa, ela é do Senhor. E nessa noite, nós pais tenhamos a posição de ser aquele que está na condução para que nossos filhos possam querer esse Senhor. Eu gostaria de encerrar contando uma breve ilustração. Uma ilustração que diz: os nossos filhos são como pipas. E diz assim: você ensinará o seu filho a voar, mas não voarão no teu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão teus sonhos.
ensinará a viver, mas não viverá a tua vida. Porém, em cada voo, em cada sonho e em cada período de sua vida, permanecerá para sempre os rastros dos teus ensinamentos, pai e mãe. Que nós possamos pedir a Deus que nós sejamos aqueles que estarão conduzindo os nossos filhos, para que eles, depois que se tornarem pipa, ainda que voem para determinados lugares, eles possam ter a certeza de que quem conduz a vida dessa pipa é o vento e o vento do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém. Pastor.